Olá, seja muito bem-vindo ao novo episódio do Bicho Papinha. Hoje nós vamos conversar sobre o que acontece, os principais desafios que acontecem desde o nascimento até a entrada para a vida adulta. O que os pais, quais são esses desafios, tanto para o pediatra quanto para os pais. E nós vamos contar o que acontece, o que a gente escuta muito dentro do nosso consultório de pediatria. E hoje a nossa convidada é a doutora Simone Ramos. Ela veio lá de Goiânia, aqui para Belo Horizonte, só para gravar esse podcast. Eu estou, assim, muito honrada com a sua presença, Simone. É muita alegria. Simone é minha amiga. Além de eu admirar ela demais como profissional, ela é minha amiga, da gente fofocar, da gente dar muitas risadas, só coisas boas. E uma pediatra de excelência, top das galáxias. E vocês vão ficar encantados. Oi, Simone, seja muito bem-vinda. Obrigada, Denise. Obrigada pelos elogios. Eu realmente vim de Goiânia. A Denise é uma amiga queridíssima, pioneira do podcast dela. E eu tenho muito orgulho de fazer parte do círculo de amizade dela. Sou pediatra em Goiânia. Eu tenho um podcast também que chama Evidências em Pediatria. Chamo vocês para conhecerem, que é um podcast, uma pegada diferente da Denise, que fala muito, muito, muito sobre alimentação, crescimento. E meu podcast é junto com a minha sócia, uma gastropediatra. E a gente fala muito sobre os desafios da mãe também. Esse mês nós comemoramos o mês do pediatra e esse mês do pediatra ele nos faz muitas reflexões. Assim como as mães têm os desafios, hoje o pediatra também, né, Denise, ele enfrenta vários desafios. Eu sou pediatra de consultório de 0 a 20, 30, 40, que a gente não para de ser pediatra, sabendo que, Denise, a gente deve enfrentar uma mudança hoje, talvez daqui a uns tempos, da adolescência até os 25 anos, não Sim. só até os 20, por conta do desenvolvimento do lobo frontal e por conta das implicações sociais dessa adolescente estar morando ainda e dependendo dos pais. Sim. Então, a gente sabe que quem acompanha uma criança da gravidez até os 25, quem tem esse prazer, e eu digo que nós temos, né, Denise, que nós somos pediatras gerais, que acompanham esse desenvolvimento, a gente tem muito desafio nos dias de hoje. E eu acho que é isso que a gente vai tentar falar um pouquinho aqui. Sabe o que eu percebo, Simone? Em dezembro agora, eu fiz 30 anos de formada, né? Então, de consultório mesmo de pediatria, eu tenho 28, né? Porque teve a residência, tudo. Então, assim, os últimos 10 anos, eu estou achando muito desafiador para o pediatra. Porque antes a gente ia lá, era uma otite, era uma amigdalite, eram situações dentro do consultório que a gente resolvia com mais facilidade. E com essa transformação de internet, redes sociais, eu estou com muita angústia, muita pena das famílias. Por isso que eu acho que esse podcast hoje vai trazer um pouco de paz, porque a gente vai tentar simplificar o que na cabeça, né, dos familiares, às vezes é uma coisa muito grave pelo excesso de informação, né? E eu falo muito para minhas pacientes que a gente precisa voltar a acreditar em nós mesmos, né? As mães precisam voltar a acreditar nelas. Porque a ansiedade, a insegurança vem diante daquilo que ela fica imaginando, tanto das redes de WhatsApp, quanto das amigas, das avós, que eu sou apaixonada e eu acho que as avós têm um papel muito importante na criação dessas crianças hoje, mesmo que com os palpites que já mudaram muito. E eu sempre falo que a gente precisa entender que os palpites, eles não são palpites, eles já foram reais. Então, a gente já fez aquilo um tempo atrás. Por exemplo, a gente já deu banho de sol. Muito! Né? Então, a avó não está falando uma coisa errada, isso já foi feito. Então, eu falo para as mães, às vezes não é o palpite dela errado, é porque a medicina mudou. Muita coisa mudou, a gente aprendeu muita coisa nos últimos anos. Então, eu que sou consultora de aleitamento materno, e eu falo muito isso, eu não aprendi aleitamento materno na faculdade, eu aprendi aleitamento materno depois da faculdade. Eu fui tirar título de consultora depois, recentemente. Então, assim, a gente precisa entender que os palpites que são ditos errados não são errados, eles mudaram. Então, o banho de picão, o chá de picão, o banho de sol, as coisas vieram à luz da ciência nos mostrar que nós também já ensinamos coisas erradas. A gente já preparou mama para amamentar, né, Denise? Já.
Eu vou te contar uma coisa, assim, que depois que eu fui mãe, eu mudei muita coisa. A pediatra que quando não tinha filho, depois da pediatra que tinha filho. Eu mudei demais. E nos últimos tempos eu fico refletindo as coisas que eu já fiz na pediatria, igual você está falando, que eu já prescrevi, que eu já orientei a família e que hoje a gente sabe que aquilo estava sendo feito errado. Então, como que a gente vai brigar com uma avó, né? Igual você falou, se ela está falando aquilo, porque aquilo foi prescrito para ela, né? Na época dela, né? Então, por exemplo, para a gente assim, tentar contextualizar um pouquinho. Se a gente falar dos desafios da gestação até os 2 anos, vamos falar dos 1000 dias. Então, quais são os principais desafios que a gente vê hoje que mudou muito? Então, na gestação, você podia comer por 2. Não se tratava anemia na gravidez. A gente não fazia reposição de cálcio, de ferro. Então, olha o que mudou Ômega 3, né? Ninguém falava sobre isso, né? O que a gente fazia até recentemente, Denise? Ácido fólico. Era né? só o ácido fólico. Então, o que a gente tem que entender é que a mãe, hoje, ela vem enfrentando uma chuva de novidades que os próprios médicos também enfrentaram. Então, se eu tenho que cuidar 3 meses antes dessa gravidez, Denise fala muito sobre isso, sobre os nutrientes que vão ser tão importantes para a neuromodulação na gestação e no primeiro ano de vida, para pensar a chuva de palpites que essa mãe vai enfrentar. Então, vou tomar DHA, vou tomar cálcio, vou tomar ferro, vou tomar zinco, ácido fólico. Não, eu não posso. Não, a doença tal aumentou porque eu fiz isso na gravidez. Então, a gente precisa acalmar, a gente precisa colocar para essa mãe que, além de um bom obstetra, ela precisa ter, desde a gravidez, um pediatra. Isso é uma coisa que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem batido muito a tecla, que é a consulta com o pediatra no pré-natal. Se a gente conversar com essa mãe na gravidez, mesmo que ela não seja nosso paciente depois, eu falo, às vezes você não gosta de mim. Sim, tudo bem. Tudo bem, mas você teve a chance de eu falar para você que se você tem mama grande vai ser difícil, que não existe leite fraco, que a mãe que fez redução ela vai ter dificuldade, mas pode dar certo, e que se você tiver uma rede de apoio na amamentação, vai ficar muito mais fácil, né, Denise? Vai. Isso é inegociável, né? É uma coisa que ninguém vai questionar e essa rede de apoio faz toda a diferença. E isso é muito... Quando a gente tem filho, a gente pediatra, aí parece que os palpites aumentam mais as pessoas que estão ao nosso redor, né? Aí todo mundo quer dar palpite. E eu lembro, eu amamentando, eu escolhi uma pessoa para me dar as orientações, que é a minha Marlene, que está comigo, agora ela talvez 25 anos que ela está comigo. O dia que eu cheguei do meu casamento, da lua de mel, a Marlene está comigo. E ela me ajuda, eu falo que ela é mãe das meninas, porque ela me ajudou a criar as meninas, enfim. Então, tudo que aquela falação, eu falava assim, e aí, Marlene? Aí ela trazia a paz. Ela trazia a paz. E eu acho que os exemplos dela eram muito bons. Era assim, você sabe que lá no meu bairro, eu tenho visto que tem uma mãe que está acima e está tudo certo. Então, ela trazia tanta paz para mim, porque eu não sei se aconteceu com você quando você teve seus filhos, mas tudo eu piorava, eu achava que era muito grave. Não, como diz o outro, ou ia morrer ou não era nada, né? Então, assim, ou vai morrer. Então, a minha filha mais velha, Luísa, ela tinha refluxo. E na época que ela nasceu, não tinha correlação refluxo-alergia à proteína do leite de vaca. Então, quando nasceu, eu achava que ela tinha hipertrofia estenose piloro. Ela vomitava, eu falava, gente, é estenose piloro, tem que operar. Estenose piloro, gente, é uma válvulazinha que fecha ali na saída do estômago, que o bebê vomita muito. E eu, como pediatra, eu fazia residência, eu tive a Luísa no R1, eu tinha certeza que ela ia morrer, era estenose piloro. Então, não era refluxo. E aí, também, na época, tinha um remédio maravilhoso para cólica. Maravilhoso. Mas pensa num remédio bom. Aí, passado o tempo, a bula do remédio tinha o quê? Diazepam, era o Piptalac. E eu dava, e a gente dava, porque eu brinco que a ignorância é uma bênção, né? Então, a gente dava o Piptalac, ela dormia com o quê? Com dor. Mas dormia, o que para mim, na R1, era maravilhoso, que eu tinha que trabalhar. Aí eu falo para Luísa, você foi uma sobrevivente. E tinha um remédio para refluxo também maravilhoso, que era o Prepocide, que ela tinha que fazer eletro todo mês, porque ele podia dar arritmia cardíaca. E esse remédio hoje não é usado mais, o Piptalac saiu de linha. E o outro que ela usava muito, que eu brinco com meus pacientes, que eu tinha um em cada cômodo da casa, que era o Funchicória. E hoje não pode mais, as vão ficar loucas. Eu falo, Luísa vivia de boca branca do Funchicória o dia inteiro. Então, o que pode para cólica hoje?
Muita paciência, muito amor, com pressa e repita, paciência, amor e com pressa. Porque você não pode praticamente dar remédio mais nenhum, né, Denise? Nenhum. Então, vocês estão entendendo aqui? Ô, gente, é muito interessante. Quando a Simone, né, falou que ia conseguir vir gravar o podcast, eu falei, Simone, vamos contar do fundo, assim, abrir nossa caixa preta para vocês. O que que a gente está falando aqui é para trazer paz para o seu coração. Tranquilidade, escute o seu ser sentido como pai, mãe, ou a pessoa que é responsável por cuidar daquela criança. E é tão legal, gente, que a gente percebeu o seguinte: a criança, ela percebe essa atmosfera de quem está cuidando dela. Quantas vezes no consultório chega aquele bebê irritado, chorando, e você percebe que a babá que está cuidando desse bebê é uma pessoa muito estressada, muito nervosa. E que às vezes a mãe conta, interessante, no sábado e domingo, eu não sei o que acontece, mas ele fica calmo. Por que que ele ficou calmo? Porque aquela atmosfera da insegurança, aquilo acaba, né? Outra coisa que eu falo muito, assim, né, que hoje é muita informação e muita palpite para você dar também uma chance para o seu pediatra. Porque muitas das vezes você muda na primeira ou na segunda consulta e não teve chance de fazer vínculo. Então, quando você tem o vínculo, que você confia, que o pediatra fala assim para você, tá tudo bem. Se você confia nele, vai estar tudo bem. Mas naquela primeira consulta, às vezes você não tem vínculo. E aí você fala, não, mas ele só chora, não, mas ele não fez diagnóstico. Fala, às vezes, a falta de vínculo e o imediatismo que a gente vive faz com que a gente fique procurando vários profissionais, quando às vezes, se a gente tivesse tido um pouquinho mais de calma com aquele primeiro, já tinha resolvido muita coisa, né, Denise? É. Eu vejo, Simone, assim, a gente está falando então desses primeiros 1000 dias, as famílias muito preocupadas em cumprir as tarefinhas todas, porque elas viram num curso que elas compraram que a criança tem que dormir tanto tempo, que a criança é assim, assado. Vamos falar de sono? Então, o sono, né? Eu costumo dizer que me preocupa muito a quantidade de curso que as pessoas acham que tem que fazer. Então, elas têm que fazer curso na gestação, depois elas têm que fazer curso de primeiros socorros, depois elas têm que fazer curso de desengasgo, depois elas têm que fazer curso de aleitamento, depois elas têm que fazer curso para arrumar a gaveta, E aí nasce e a criança, naquele ambiente confuso, não dorme. Aí elas querem um curso de sono. E eu falo muito sobre isso, que eu falo que não existe, né, Denise, uma especialidade que tenha curso de sono. Se tem alguém que pode falar sobre sono, seria um neurologista e um neuropediatra, que falaria com respaldo. O que a gente sabe é que o sono, ele exige treinamento e tempo, porque o nosso eixo não está pronto para dormir quando a gente nasce. Não, não tá. Então, não adianta eu fazer um curso de sono com 1 mês, 2 meses. Eu não tenho comunicação entre aquilo que vai me regular. Então, não adianta eu fazer um curso de sono. O que adianta, o que a gente fala muito, alguns cursos de sono dão certo porque eles vendem o quê? Rotina. Rotina. Rotina, que é o que as crianças, às vezes, não têm. Então, a criança, ela gosta de quê, Denise? Previsibilidade, né? Ela gosta de saber que ela vai tomar banho na mesma hora, dar um passeiozinho na mesma hora, dormir na mesma hora e no mesmo local. E quando isso acontece, é tão legal que traz a paz para casa, né? Traz a paz para casa. E aí todo mundo fica mais tranquilo. Todo mundo mais tranquilo, a criança dorme. Né? Não fica aquela confusão. E eu sinto, assim, vê se é uma coisa, um pensamento meu errado. As mães, quando chegam na consulta, na consulta de 5 dias, que é a primeira consulta do neném, porque, na verdade, já fez a do pré-natal com a gente, aí já me pergunta assim, nossa, eu tô tensa, porque eu volto a trabalhar com 4 meses, e aí eu tô muito preocupada se vai dormir a noite toda. Quer dizer, com 5 dias era para ela ter outras preocupações. Outras, né? E mais do que isso, né, Denise? O que a gente tem que entender também é o seguinte, quando eu não vivo cada etapa, eu gero uma ansiedade, eu não consigo acalmar as etapas, porque eu estou pensando
na introdução alimentar, eu estou pensando no meu serviço, eu estou pensando quando a enfermeira que meu marido me deu até 3 meses vai embora, que elas falam, eu tenho que ter enfermeira até 3 meses. Então, ela já vive aquela angústia porque ela quer que a enfermeira saia tendo treinado o sono total até 3 meses. Então, fala, porque a enfermeira está comigo e ela quer deixar ele dormir na noite toda. Eu falo, gente, a gente que não toma remédio para dormir, a gente acorda. Então, é normal. O que a gente tem que entender é ensinar a criança a acordar e dormir, acordar e dormir. Então, hoje, um dos maiores fatores no mundo moderno de alterações de comportamento de criança e adulta é distúrbio de sono, né, Denise? Distúrbio de sono. Quem não dorme, não rende. Quem não dorme, não produz, não tem calma, não tem os hormônios. Todos os nossos hormônios são noturnos. Então, melatonina. Eu preciso estar dormindo no escuro, sem tela, sem celular virado para cima. Tem que ser celular longe. Eu não posso ter nenhum mecanismo distrator no meu quarto. Um pai assistindo televisão, a mãe assistindo televisão. Então, eu preciso dormir no mesmo lugar. Então, aquela coisa que a mãe, às vezes, dorme no quarto dela e passa o bebê para o berço. É igual quando a gente está no hotel e acorda assustada, não sabendo onde está. O bebê não dormiu e acordou no mesmo lugar. Então, às vezes, ele dorme no carrinho, você passa ele para o berço. Ele assusta. E a gente quer que ele saiba onde ele está. Então, eu falo que você está falando de sono. Sono, para mim, ele é desafiador, mas a gente precisa entender que a gente não compra um sono antes de 3 meses. O bebê não vai dormir antes de 3 meses. Não tem como, não tem. E olha para você ver, fazendo um link do aleitamento materno. Aquela mamada de madrugada, principalmente no primeiro mês, ela não libera hormônios para produzir mais leite? Hoje está provado que à noite é o principal momento para o bebê amamentar. Essa história de eu não vou amamentar à noite no primeiro mês diminui o aleitamento materno. E o aleitamento materno, para ele se estabelecer, ele precisa da mamada noturna. Vocês estão escutando, gente? Vocês estão escutando isso? Aquela que a enfermeira fala assim, eu não vou acordar a senhora ordenha o leite e eu vou dar para o bebê de madrugada. A mãe, então, acha que ela vai dormir e descansar e o bebê vai mamar o leite ordenhado. Só que o cérebro dela não produz aquele leite naquele momento. O bebê não vai lá, não suga, não estimula a produção. A prolactina não está ali estimulando a produção do leite. Então, eu falo, o primeiro mês, gente, aguenta, ele passa. É o mês do bebê mamar à noite. Senão, você não tem um bom aleitamento materno. Não tem como o bebê não mamar da meia-noite às 6. Não existe. Existe. Ele precisa. Mais do que de dia. De noite é um horário essencial. É a maior produção de prolactina. Gente, é muito... Eu falo que a natureza, né? A gente adoece ou a gente arruma todas as confusões para o ser humano quando a gente foge do que é normal, do que a gente nasceu para fazer, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que voltar para as coisas que sempre foi feita no mundo, né? Porque você não pode, por exemplo, dormir, né? Igual você falou. Não adianta, gente, se uma criança, independente da idade dela, ela vai dormir com essas luzes, com essas telas, e porque eu não dou conta de desligar a televisão do meu filho, porque eu não dou conta disso, não tem remédio, gente, não tem remédio. E outra coisa mais do que isso, né? Aquela angústia de achar que o bebê está passando fome porque ele acordou à noite. E não é. A linguagem do bebê é o choro. Não tem como o bebê se comunicar sem o choro. Ele não sabe falar, ele não tem tradução. E aí, se você não está ali falando para ela... Eu falo muito assim que no primeiro mês eu costumo ver 1, 2 vezes por semana, às vezes até, para provar para aquela mãe que está tudo bem. Eu também tenho isso. Que eu mostro para ela, tá tudo bem. Olha, você viu? Tá tudo bem. Caiu um bico, tá tudo bem. E outra coisa que você falou também, que é sobre as rotinas, né? Então, elas têm vários aplicativos. Antigamente, para você saber que você deu mamar pro seu bebê, você torcia a alça do sutiã. Então, aquele que você torceu foi o último que você deu. Aí, você dava no último e depois voltava primeiro. Não, hoje tem um aplicativo que você coloca. Vocês não ficam rindo da gente, não. Isso é etarismo. Não, o aplicativo está lá, você tem que colocar. Aí elas colocam 12 minutos na mama direita e 3 minutos na mama esquerda. Aí na próxima, doutora, mas aí ele não mamou 12, ele mamou só 10. Será que diminuiu meu leite? Não, gente, tem dia que você olha para a salada e não quer comer. Tem dia que você não está com vontade de comer aquela salada. Tem dia que você quer. Então, tem hora que o bebê não quer mamar 10 minutos, quer mamar só 8. E tudo bem. Isso. Aqui, e aí olha o gancho que a gente já vai fazer para a introdução alimentar.
Simone, abrindo a caixa preta do consultório. Eu estou apavorada o tanto que eles complicaram a introdução alimentar. Gente, introdução alimentar é um momento lindo, maravilhoso, de extrema importância para a criança conectar com os alimentos e ser uma pessoa que vai ser amigo da comida de um jeito equilibrado para o resto da vida. E essa confusão que inventaram, e agora surgiu uma nova, tá? Eu vou contar para vocês. E essas invenções que surgiram da introdução alimentar estão deixando as famílias, de novo, tão ansiosas que elas estão não podendo curtir esse momento. Elas já chegam com muito medo se o filho vai comer ou não. Então, aí eu vou tomar um pouquinho do seu tempo para eu só falar uma coisa. Gente, a introdução alimentar, ela não começa aos 6 meses. De 0 a 6 meses, a gente faz várias coisas que não é a comida, mas que já é um preparo para essa introdução alimentar e para dar tudo certo. Levar a criança para a natureza, estimular as questões sensoriais. A hora que você for comer, põe a sua criança no colo próximo de você, ir para fazer compra de supermercado, de sacolão, já pode levar na feira a partir de uns 3, 4 meses. Tudo isso já faz parte, né? Para saber pelo menos que existe, né? Que existe. Então, assim, quando a criança já é estimulada com os brinquedinhos sensoriais, quando ela vai receber aquele alimento na boquinha dela, aquilo já ajuda. Então, não é só aos 6 meses. Mas a gente não precisa essa confusão que tá. E aí inventaram vários métodos de introdução alimentar e a gente esqueceu que quem vai escolher o método é a criança. Sem contar que como a medicina também muda muito, a gente tem que conversar também sobre a introdução precoce de alimentos, que a gente tem visto muito por conta das alergias alimentares. Existe uma diferença entre introdução precoce sem motivo e a introdução precoce quando aquela criança já tem uma história de alergia alimentar e já tem sinais de prontidão, já firma o pescoço. Então, o que a gente vai ver sempre na minha caixinha de perguntas, no meu Instagram, elas perguntam: meu fulano de tal começou a dar papinha com 4 meses. Isso está correto? Na realidade, a introdução alimentar deve ser preferencialmente aos 6 meses. Em alguns casos que eu tenho uma alergia importante, eu posso ter que dar, por exemplo, amendoim, alguma coisa, se é grave antes, para estimular a janela de imunogenicidade, porém com os sinais de prontidão alimentar. A criança não pode ter pescoço mole, porque se ela engasgar, eu vou gerar um outro problema, que são os transtornos alimentares restritivos, né, Denise? Ela fica com medo de comer. E aí a mãe, nessa coisa toda, já começa a ficar angustiada, porque aí ela fala: mas não é para fazer BLW? Não é para fazer participativo? Mas fulano falou que a papinha voltou. E, de novo, uma coisa que eu quero muito que a gente pense é a individualização do atendimento. Hoje não existe mais atendimento sem ser individualizado, né, Denise? Não tem jeito. Tem. Cada um é um. Eu não posso colocar tudo na mesma panela e vai ter que comer todo mundo desse jeito. Um dia, uma criança que é seletiva, que tem um distúrbio alimentar pediátrico, ela perguntou assim para mim: Denise, porque eles não me chamam de doutora, não, eles chamam de Denise, acho que da mesma idade, né? 50 da mesma idade. Ela perguntou assim: quem inventou que na hora do café da manhã eu não posso almoçar? E a hora que ela me falou aquilo, olha que interessante, igual você falou, como que as coisas têm que ser individualizadas. A menina tem uma restrição alimentar importante, a gente estava fazendo um ajuste alimentar, porque ela estava quase que já na desnutrição, e eu entendi que para ela era muito mais confortável ela comer os alimentos que ela gosta de comer no almoço na hora do café da manhã. Sabe o que aconteceu com essa menina? Ela almoça no café da manhã. Na hora do almoço mesmo, que ela está na escola e ela não dá conta dos alimentos, a escola não pode levar, ela come uma outra coisa menor e janta como se fosse o almoço, entendeu? Então, assim, ela resolveu o problema dela, porque ela vai ter almoço e jantar, só que em horários diferentes, e na hora do almoço mesmo, porque ela estava fora da casa dela, e comer fora de casa para esses meninos, às vezes, é muito incômodo, é muito ruim, ela resolveu o problema dela. E tudo bem, assim, ó. Eu falei, gente, ela resolveu. E se você parar para pensar, quando você chega num hotel internacional, os japoneses não tem aquele arroz, não tem aquela carne, aquela seção inteirinha lá. Então, assim, hábito alimentar é uma coisa muito regional, né? E, assim, cada um come de um jeito. A comida tá ali, aquela comida do japonês lá, e tá tudo certo, né? E você falou assim, igual de leite materno, né? Que às vezes
são 10 minutos de sucção, às vezes são 10, às vezes tem dia que vão ser 5, tudo bem também. Igual é comida de criança, tem um dia que dá tudo certo, né? Almoçou o que deveria para aquela criança, não o que a mãe acha que deveria, mas o que aquela criança dá conta. E aí no outro dia, nada, quase que metade. Mas no outro ela compensa. Eu falo falo que isso a muito, mamãe a paciente vai viajar, né? Ah, eu vou viajar de férias. Gente, viaja com o coração aberto. Dá o que tiver lá. Chega em casa, depois você organiza. Ah, vai sair da rotina. Mas você já vai sair da rotina viajando. Então, assim, você vai lá para o México. Comida lá totalmente diferente. A criança vai estranhar. Se ele comer arroz e carne 7 dias, tá bom. Voltou. Porque a gente quer muito impor regras. Nossa. E, assim, não tem nada pior do que impor regras, né? Então, acho que tá tudo muito chato, né? Então, assim, a planilha da ginástica, a planilha da comida, a planilha do sono, a planilha da cólica. A vida vai ficando muito difícil, tanto para o paciente como para o médico e para as famílias, né, Denise? É. E aí a gente fica lá no consultório sofrendo. Eu morro de vontade de abrir uma creche para levar algumas crianças para ficar nessa creche comigo por um tempo. Eu fico assim com vontade de acolher, porque eu acho que isso que você falou, são tantas cobranças em cima daquela criança. Será que ela tem, pela pouca idade dela, ela não vai conseguir verbalizar, porque ela fala: "Ai, mãe, vamos, espera um pouquinho. Espera, vai dar tudo certo". Então, assim, e com isso, nunca vi tantas crianças tomando remédio de psiquiatra. E necessários, não são remédios prescritos errados, não. Quantos distúrbios de comportamento nós estamos tendo, né? Como a gente está gerando crianças ansiosas, uma geração ansiosa, uma geração com transtorno de sono, de comportamento, de aprendizado, alimentar. A gente vê que a obesidade não está controlada, que a gente voltou a ter problema de aprendizado na escola, dislexia, descalculia, etc. e tal. Então, eu costumo perguntar o que que nós não estamos, o que a gente está deixando de fazer? Ou por que que nós não estamos acalmando e tentando mostrar para as famílias? Vamos acalmar? Vamos voltar? Uma coisa que a gente tem batido muito, a gestante precisa ser protegida. A gestante não precisa saber que lá do outro lado do mundo alguém está passando fome. A gente tem que colocá-la numa caixinha e ela tem que ver o pôr do sol, o nascer do sol, ela tem que ter uma massagem nas costas, ela tem que ter um livro tranquilo. Se eu protejo essa gestante, se eu gero menos cortisol nela, eu vou ter um bebê com menos cólica. Então, a gente precisa cuidar da gestante. A gente precisa pôr gestante no colo. A gente precisa colocá-la ali e falar assim, não fica sabendo dessa tragédia, não senta do lado de alguém que está passando mal. Na hora que você chegar no consultório, não pergunta, e aí, tá tudo bem? Perdeu um filho? Ah, mas essas coisas acontecem. Mas está no momento dela acalmar. Porque nós estamos tendo tanto, né, Denise, tantos partos de risco, tanta gestação de risco, quantas placentas acretas, quantas esterectomias. Então, eu acho que nós temos que dar um passo para trás, lembrar lá do tempo da nossa avó, que ela sentava lá no terreiro, conversava afiado e acalmar para a gente ter uns 1000 dias melhores, né? A gente, em todas as etapas, 1000 dias, depois a criança de 5 a 7 anos, depois de 9 a 12, depois no adolescente, não dá tempo da gente contar tudo isso para vocês. Mas eu tenho certeza que você que está escutando, o que a gente queria trazer realmente é voltar para a simplicidade, voltar para o bom senso, o menos é mais, o menos é mais. Tenha uma pessoa para fazer uma curadoria do que você está escutando nas redes sociais. Esse foi até meu trabalho que eu coloquei muito no mestrado, que eu fiz mestrado junto com a doutora Simone nos Estados Unidos, e a minha tese de mestrado foi isso. O pediatra, ele precisa ser um curador, ele tem que fazer o filtro dessas informações que aquela família está escutando para trazer a paz e o bom senso para ele tomar as decisões referentes ao filho dele naquilo que ele escutou. Porque o que não pode acontecer é que você acorda de manhã, entrou num grupo de pais e escutou uma coisa. Aí você fica triste porque no seu filho você não conseguiu fazer aquilo. Aí depois você entra no outro grupo que fala uma coisa
totalmente diferente. Aí chega no final do dia, você está acabado. Então, assim, vai anotando tudo que está te dando dúvida para o dia que você vai fazer essa consulta do pediatra. E como que é importante as consultas de controle, né, Simone? Que a criança não está doente, é para a gente conversar mesmo sobre hábitos de vida, sobre tirar essas angústias, né? Isso faz toda a diferença. E uma coisa que você falou no começo, que a pediatria mudou muito, porque eu brinco que eu falo que era muito fácil tratar pereba, né? Eu falo, ô, gente, há quanto tempo eu não recebo um furúnculo para passar uma bezetacil? Porque, assim, hoje, as doenças, elas existem, as doenças raras estão ficando mais frequentes, porém, o tratamento da doença, ele não é a única missão e a única função do pediatra. Não. Prevenir doenças é mais importante. Eu começo a prevenir desde antes da gravidez. Então, aquele pediatra que às vezes não tem uma vaga porque seu filho teve febre naquele momento. E a gente é muito imediatista e fala, não, quando eu precisei, eu não tive vaga. Mas e quando você precisou falar sobre uso de telas? E quando você precisou falar sobre uma enurese, um xixi na cama à noite, ele não estava ali? Então, a gente confunde muito o precisar. Então, às vezes, esse precisou naquele momento que não tinha vaga, ele pode falar para você, vai naquele pronto-socorro, tem um colega meu lá que é muito bom, e depois você volta aqui, eu vejo tudo, se está tudo direitinho, mas o imediatismo gera essa angústia e ansiedade, achando que uma amigdalite é mais importante que um distúrbio de comportamento. Quando a gente vê que não, às vezes o distúrbio de comportamento leva a porta a abrir para virem as doenças. Então, eu falo muito que a pediatria hoje não é fácil, é uma das especialidades, na minha opinião, mais difíceis da medicina, porque eu lido com a gravidez até os 25 anos, eu lido com a família, eu lido com a criança, eu tenho que falar numa consulta como foi a gravidez, como foi o nascimento, como foi o aleitamento, como foi o neurodesenvolvimento. Eu tenho que aplicar um teste com 1 ano e meio para saber no MChat se ele tem tendência a autismo ou TDAH. Eu tenho que falar sobre tela, introdução alimentar e engasgo, qual livro deve ler, qual escola eu vou colocar, se vai para o inglês, qual esporte, se já começou relação sexual, por que HPV com 9 anos não é com 11 mais, uso de drogas, orientação profissional. Então, qual é a especialidade dentro da medicina que tem essa missão, Denise? Eu não conheço. Eu também não. Eu não conheço. Por isso que eu sou tão apaixonada. Porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Porque eu tenho a chance... Se eu mudar a vida de em um ano, eu já estou feliz. É o propósito, né? Nosso propósito. Gente, julho é o mês do pediatra. E aí eu gostaria muito de dar um abraço em todos os meus colegas e todos aqueles estudantes que pensam em fazer pediatria. É isso que a doutora Simone falou. Simone, que delícia de conversar com você. Dá vontade de ficar um tempão batendo papo, viu? Você vai voltar, a gente vai gravar mais episódios. Muito obrigada aí pela sua participação. Obrigada pelo convite. Espero você lá em Goiânia para gravar com a gente também. É um prazer falar sobre o que move a gente, né, Denise? É um prazer estar aqui com você. É uma pediatra querida, que eu tenho tanto orgulho de falar que faz parte da minha vida. A gente sabe que a gente discute não só medicina, né, Denise? A gente discute a vida. E muito obrigada. Espero que vocês deixem suas dúvidas, mandem os questionamentos e que a gente possa gravar outros episódios por aqui. E não, me fala o endereço do seu Instagram. Meu Instagram é @doutora Simone Ramos, meu podcast é Evidências em Pediatria. Então, nos 2 lugares vocês vão me encontrar, no Instagram, no YouTube, no Spotify e no meu site. E eu sempre respondo pergunta, eu tenho uma caixinha quase diária, que é meu canal com meus pacientes, meus seguidores, e que a gente conversa muito por lá. Ai, que joia. Olha, muito obrigado você que escutou esse episódio. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos, não, tá? E um abraço bem apertado.